Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre compulsão à repetição. Tu já ouviu falar? Ou padrão de comportamentos repetitivos? Já ouviu falar? Tenho certeza que já. Talvez você esteja vivendo essa história, não é? Tu já conhece aquelas pessoas que elas repetem histórias da mãe, do pai, do avô, enfim. E elas nem sabem por quê? Pois é, isso não é sem vergonhice, não é falta de fé. E isso também não é coincidência, a gente tem um motivo para isso estar acontecendo e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, ok? Compulsão à repetição. O que é isso? É quando a pessoa, sem perceber, ela repete comportamentos, situações e até mesmo escolhas, né? Que vão causar dor a ela. É como se a pessoa estivesse presa num ciclo emocional de escolhas que causam dor. Então vamos ver alguns exemplos de padrões repetitivos. Sempre se envolver com pessoas emocionalmente indisponíveis, repetir relações de rejeição ou de abandono, sabotar oportunidades quando algo começa a dar super certo, é sentir o mesmo tipo de dor em contextos diferentes. E por que isso acontece? Vamos falar sobre isso. Então, a nossa mente, ela tenta refazer histórias, só que ela refaz a história esperando um final feliz. É o nosso inconsciente tentando elaborar uma resposta, uma solução para aquela situação. Então ele vai repetindo essa situação, vai repetindo essa história até que ele encontre a solução, até que ele possa ter um final diferente, um final feliz. Hoje nós vamos focar nesse vídeo em falar sobre padrões familiares, tá bom? E como vocês também viram aí no título, também demônios familiares. Nós vamos falar sobre os dois lados um pouquinho hoje. Existe uma fidelidade no inconsciente à história familiar. E eu repito porque isso é o inconsciente, tá? Eu repito porque isso faz parte de quem eu sou, mesmo que isso me cause dor. Ou seja, o cérebro, ele prefere o conhecido que causa dor, mesmo que causa dor, do que aquilo que é desconhecido para ele. E é por isso que as pessoas, elas repetem histórias, né, da mãe, do pai, da avó, do tio, enfim. Elas vêm repetindo histórias, né, dos seus antepassados, sem nem perceber que estão repetindo, porque isso é algo que acontece de forma inconsciente. A pessoa não planeja, eu vou viver a mesma vida infeliz que a minha avó viveu. Não é assim que funciona. É o seu inconsciente repetindo, andando em ciclo, né, te mantendo preso ou presa nesse ciclo, porque é o que ele conhece, né? Ainda que seja doloroso, o conhecido, mesmo sendo doloroso, para ele é confortável, para o seu cérebro é confortável. Aquilo que é desconhecido assusta, né? Porque o desconhecido já assusta mesmo, né? Imagina para um cérebro que foi ferido, que foi machucado. Qual que é a função, né, do nosso cérebro? O que ele faz nessa situação? Ele procura nos proteger e resolver questões. É isso que ele faz. Ele quer te proteger e ao mesmo tempo ele quer resolver questões para você. Então, o que você precisa é não viver mais nesse automático, né? Não viver mais nesse automatismo e encontrar uma solução para isso. E não deixar que as suas emoções te guiem, né? Ou deixar que o seu inconsciente busque solução em ciclos que já deveriam ter sido encerrados. Então, Pamela, o que eu faço para parar com isso, né? Para parar de repetir esses padrões? Primeira coisa, reconhecer o padrão. Você precisa reconhecer esse padrão, né? Entender que, caramba, minha mãe, meu pai, minha avó, nessa situação aqui, eu tô repetindo. Então, isso é reconhecer o padrão. Identificar também a origem emocional, de onde vem, por que acontece, o que eu sinto quando estou vivendo essa situação. Dá um novo significado, você precisa dar um novo significado àquela história, ou seja, você precisa mudar o sentido, sabe? Porque senão, se a gente não der um novo significado, a gente continua batendo na mesma tecla. O psique, o cérebro, ele fica tentando encontrar uma solução para aquilo. Então, como o cérebro não vai encontrar a solução para aquilo que já passou, você precisa dar um novo sentido para essa situação, para essa dor. Com tudo isso, você vai parar de viver no automático. Você vai ter a decisão, né? O direito, melhor dizendo, você vai ter o direito de tomar suas decisões e vai parar de viver no automático. E o que isso tem a ver com o espiritual, né? O que tudo isso, o que o nosso inconsciente tem a ver com o espiritual? Nós temos uma alma, é onde fica registrado todas as dores, todas as vivências, todas as vivências da nossa vida, está registrado na nossa alma. E o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, né? Ele vai de todas as formas possíveis procurar maneiras de manter você preso na dor que você está lutando, que seu inconsciente está lutando para resolver.
Aquilo que não é curado se repete, mas aquilo que é colocado diante de Deus pode ser transformado. Como os demônios familiares agem? Os demônios familiares, eles vão passando de pai para filho através de um ponto de contato na alma. Eu vou te dar um exemplo para ficar um pouco mais claro isso. Vamos imaginar aqui que um pai fere de forma muito profunda um filho. Ele feriu o filho e a dor que foi causada no filho, ela não foi tratada. Então essa dor, ela enraizou nesse filho. Quando essa dor enraiza, ela não é tratada, ela não é elaborada muito bem pelo nosso inconsciente, o inimigo da nossa alma, o demônio familiar, a gente chama de demônios familiares, ele então tem ali um ponto de contato, ou seja, uma porta aberta, né, nessa dor enraizada para fazer ali o que ele quiser. Por isso que nós precisamos aprender a perdoar uns aos outros e perdoar nós mesmos também. Então você vai ver que a dor enraizou, né? Houve ali uma abertura no mundo espiritual para que esse demônio pudesse então habitar ali naquele filho e fazer a mesma bagunça, repetir a mesma história que fez, enfim, na vida do avô, na vida do pai, e aí vai passando de geração em geração. E são através, né, desses padrões emocionais não tratados que o inimigo então ele encontra ali a porta aberta, né? A porta de entrada, a brecha. Gente, fogos essa hora. Meu Deus, vamos voltar pro vídeo, né? E aí ele encontra aí essa porta aberta para controlar a sua vítima, né, para se apoderar da vítima. Para esses demônios familiares, é conveniente que a sua vítima ela não entenda, né, não saiba o que acontece com ela. Ela não entenda sobre esse padrão de repetição, esse padrão de comportamento familiar. Por quê? Porque se a pessoa está na ignorância, é conveniente para o demônio, né? Para que ele continue ali controlando as suas ações, as suas atitudes, se alimentando, né, daquela dor enraizada na pessoa e assim ele consiga morar ali, permanecer ali e, enfim, fazer todas as arruaças, né? Que a gente sabe que o inimigo da nossa alma faz. Então, se você consegue identificar o padrão que você está vivendo, um padrão repetitivo, é natural que você vá procurar uma solução diferente daquilo. É natural que você não queira repetir o padrão. Então, se você consegue reconhecer o padrão, lembra que eu te dei uma listinha? Então, você, a primeira coisa que precisa fazer é o quê? Reconhecer o padrão. Você reconheceu esse padrão, pronto, uma escama caiu dos seus olhos. E aí você vai procurar um caminho diferente, né? Viver uma história diferente, viver algo diferente. E com isso, fazer escolhas diferentes. Sendo assim, o demônio ele vai enfraquecer e não tem mais como ele te influenciar. Não tem como ele influenciar mais a sua vida. Por quê? Aquilo que outrora estava nas trevas está sendo trago para a luz. Você está trazendo à luz a situação que você está vivendo. Trazer para a luz é colocar luz aonde está faltando a luz. Poxa, se está faltando conhecimento nessa área, busque o conhecimento. Isso é trazer a luz. Então, o que você está fazendo nesse vídeo é trazendo luz, né, para uma área na sua vida a qual você antes não tinha conhecimento. Então, se você está colocando a luz onde há trevas, é claro que vai haver a libertação, é claro que vai haver uma mudança de comportamento e o seu inimigo vai perder a força e não vai mais poder atuar na sua vida. Porque veja só, você não quer que o demônio que atuava na vida do teu pai ou do teu tio, enfim, na vida de alguém da sua família, passe a atuar na sua vida e consequentemente na vida dos seus filhos. Aquilo que não está sendo legal para você, você não quer que o seu filho venha viver ou venha repetir essa história triste, não é? Então, trazer luz é isso, é trazer conhecimento. Então, como você vai conseguir vencer esses demônios? Vou te dar aqui 2 chaves, tá bom? A primeira chave é que a Bíblia diz o seguinte: sem Cristo nada podemos fazer. Então, se a Bíblia diz, né, que sem Cristo nada podemos fazer, a primeira coisa é reconhecer Cristo na sua vida, reconhecer a luz na sua vida. Não há libertação aonde não houve confissão. Não tem como você ser liberto de demônios se você não confessa Cristo, que é a verdade, que é a luz. E a segunda chave também está na Bíblia. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade vai nos mostrar as mentiras do inimigo, né, sobre a nossa vida, sobre a nossa personalidade, sobre crenças, sobre comportamentos, sobre pensamentos, sabe? Existem pensamentos que você acredita que são reais e não são mentiras do inimigo, né? Na sua mente, soprando na sua mente. Então, existem muitas mentiras, né, sobre a sua personalidade que o inimigo colocou sobre você e você ainda não conseguiu perceber.
né? Porque a personalidade a qual Deus te deu, a qual Deus colocou em você ao seu nascimento, ou antes do seu nascimento, enfim, essa personalidade, hoje, ela tá distorcida com todas as mentiras do inimigo, com todas as mentiras do seu adversário. Essas mentiras estão aí distorcendo sua personalidade e fazendo com que você só reaja à vida e não vivendo de fato o seu propósito. Uma coisa que vale muito a pena a gente dizer: não há libertação aonde não houve cura, tá? Se não houve cura, não tem como haver ali a libertação. Então, como psicanalista, eu posso te ajudar, né, a trazer essa verdade para você. Como psicanalista, eu posso te conduzir no caminho da cura, mas essa decisão quem tem que tomar é você. Eu criei um método exclusivo onde eu vou te conduzir através da prática clínica e também espiritual a reconhecer esses padrões. E nesse método você vai identificar a dor por trás desses padrões. E com isso você nunca mais vai permitir que o inimigo domine a sua vida através dessa dor. Por quê? Vai haver cura. Então, se vai haver cura, não vai ter porta aberta para o inimigo atuar. Se esse assunto te interessou, se você quer entender um pouco melhor sobre isso, se você quer trazer luz, né, quer trazer o conhecimento para a sua vida, isso falou com você de alguma forma, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Aqui na descrição do vídeo também tem o meu contato, caso você queira experimentar, queira entender como funciona, né, também esse método que eu criei, é só me chamar lá no WhatsApp, que vai ser um prazer tirar suas dúvidas e te ajudar nessa jornada. Bom, eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, que essas informações tenham trago luz para sua vida. Então eu vou pedir mais uma vez para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no meu canal, tá? E ativar também aqui o sininho, tá bom? Para você não perder mais nenhum vídeo que eu vier a colocar aqui. E se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, não perde tempo. Compartilhe esse vídeo com ela. Beijo e tchau, tchau.